Voltei mais uma vez, depois de um ano de hiato, um ano sem gravar podcast. Cara, que saudade eu tava. Aconteceram muitas coisas nesse um ano sem gravar, né? Abril de 2022 foi o último episódio que eu gravei aqui e agora eu tô voltando, abril de 2023. Estamos retornando com os podcasts. Peço orações para que o Senhor possa dar graça na gravação dos podcasts, na volta, nesse retorno, e que ele seja longínquo, que dure, que eu não corte de novo, não fique um tempo sem gravar. Mas agora as coisas já estão mais organizadas. Tinha algumas coisas que o Senhor estava falando comigo, uma dedicação mais para a minha igreja local. Eu me dediquei mais à igreja local, resolvi algumas coisas, ajeitei alguns horários. O Senhor falou muitas coisas comigo que eu deveria ter gravado antes, na verdade. E aí, enfim, aprendizado. Fui aprendendo coisas novas do Senhor. E aqui eu tô empolgado para voltar a gravar. Tava com muita saudade de retornar a gravar os podcasts. Muita gente entrou em contato comigo falando: Fê, cadê os podcasts? Aliás, teve uma época que várias pessoas vieram falar: Fê, cadê os podcasts? Um monte de gente, de um monte de lugar, Instagram, Twitter, de um monte de lugar, vieram perguntando a respeito justamente dos podcasts e eu não conseguia gravar. E aí, puxa, olha aí, ó, tá vendo? O pessoal tá cobrando. Aí depois pararam as cobranças. E agora eu voltei. Agora que acabou as cobranças, eu tô voltando. Mas tudo tem o seu tempo. Teve meu período de aprendizado sobre algumas coisas também e adaptação de nova rotina, enfim, minha filha agora tá na escola, enfim, tanta coisa mudou nesse um ano e eu tava com muita saudade e quero compartilhar muito daquilo que o Senhor tem ministrado e ministrou ao longo desse ano também e de tantas outras formas no meu coração. Quero compartilhar com vocês então. Mas agora, vocês sabem, né? Aquela frase: chega de enrolação, vamos direto pro nosso episódio de hoje, porque meu nome é Fernando Ortega, com muita saudade, e esse é o Não Morda Maçã Podcast. E aí, quem será que vence o pecado? Começando mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast. Ah, como é bom falar essa frase depois de tanto tempo. Você que de repente tá ouvindo agora, começou a ouvir agora os episódios, não chegou a maratonar, você não ficou aí esse um ano de hiato, esse um ano sem podcast. Mas quem já ouviu todos, até o 95, aí ficou sem edição nenhuma, né? Ficou um ano sem edição, então tamo de volta aí e peço, por favor, para estarem orando, intercedendo pela minha vida, para que o Senhor dê graça para trazer conteúdo, tanto para o seu coração, claro, como para o meu coração, porque primeiro, né, o Senhor fala comigo e eu compartilho com você da melhor forma possível, da forma que o Senhor, conforme o coração dele e não conforme o meu coração. Então, ore por mim para que o Senhor dê graça em fazer isso, para compartilhar aquilo que está no coração dele, não tenha nada do meu coração, nada de homem, mas somente aquilo que vem dele. Então, ore por mim, por favor. E o tema de hoje, você já sabe, você já leu aí, é quem vence o pecado. E aí, quem vence o pecado? Você aí orando, jejuando, lendo a Bíblia, fazendo um monte de coisa aí, indo na igreja, comunhão, você aí vencendo o pecado? Você tá vencendo o pecado? Sim, Fernando, eu tô vencendo o pecado, eu tô orando, tô jejuando, tá sendo mó bênção. Mas será que é você mesmo? Será que é você mesmo quem vence o pecado? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Porque tem um negócio muito sensível, muito delicado, que às vezes passa despercebido e muda completamente a nossa visão com relação a vencer o pecado. Então eu quero compartilhar com você exatamente isso, porque às vezes passa despercebido, a gente tem uma visão com relação à vitória sobre o pecado distorcida, errada, e eu quero tentar, com a graça do Senhor, esclarecer isso ao seu coração. Então, como que eu cheguei nesse tema aqui? Eu tô lendo novamente o Novo Testamento, eu costumeiramente faço isso, a leitura do Novo Testamento, e passando ali por Mateus, eu me deparei com uma situação bem engraçada até, de certa forma engraçada, interessante, curiosa, vamos colocar assim, que é com quem? Com
com ele. Você sabe, eu nem vou falar. Com quem que aconteceu isso? Tá lá em Mateus. Com quem? Quem que é o discípulo? Quem? Eu sei, você acertou. É Pedro, óbvio. Pedro sempre trazendo bons ensinamentos pra gente. E é através da vida dele que a gente vai aprender um negócio muito especial. Olha só, eu separei aqui pra você, lá em Mateus, capítulo 16, eu vou ler o 16 e o 17. Diz assim, aqui o contexto, Jesus ele tá com seus discípulos e ele faz aquela pergunta famosa, que você com certeza já leu, quem o pessoal tá dizendo aí ao meu respeito, o que eles estão falando? Aí, uns estão falando que você é Elias, um profeta, tal, etc e tal. Aí Jesus vira e fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele pergunta então para os seus discípulos. Note que essa pergunta ela tem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que é mais afastado. Podemos dizer que é aquele que não conhece a Jesus, aquele que de repente não tem intimidade com ele. Então pergunta, e o pessoal? O que o pessoal aí está dizendo? E a segunda pergunta é a mais importante, porque ele se vira para aqueles que o seguem, os seus discípulos. Ele está falando de você e de mim. Então ele pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí, aquela frase famosa, que você conhece, tem até a música, né? Mateus capítulo 16, verso 16, diz assim, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui tem tanta preciosidade, esse texto tem tanto tesouro, eu já inclusive gravei certamente podcasts falando a respeito desse texto, mas vamos me atentar a um outro ponto aqui, que ele diz, não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. É mais ou menos como se Jesus falasse, bem-aventurado é você que está me ouvindo aí, você que está me escutando, você que está me assistindo, ouvindo esse podcast, bem-aventurado é você porque não foi seu pastor, não foi o seu líder, não foi seu discipulador, não foi o Fernando Ortega, não foi ninguém que te revelou, mas o próprio Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, ele teve uma revelação vinda lá do céu, diretamente do Pai, e Jesus deixa isso muito claro. Não foi dado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha que privilégio que Pedro teve. Aí segue a história, vem o 18, onde Jesus ele fala, você é Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. O 19 ele fala que vai dar as chaves para ele. E aí no 20 ele começa um outro papo. No 20 ele diz assim, então advertiu os seus discípulos para que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. O 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E aí Pedro volta de novo. Ele volta à cena, ele sai da cena triunfante. Ele acabou de mandar muito. Ele acabou de tirar um 10. Ele falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus foi lá e falou, caramba, bem-aventurado é você, feliz é você, porque não foi nem carne, não foi sangue, foi o próprio Pai que está no céu. Mandou muito, Pedrão, mas não se enche não, porque não foi você não. Foi o Pai, então se alegre por isso, porque o Pai te revelou isso. E aí Pedrão já tá feliz. Nossa, mandei muito, você viu? Ei, João, e aí, Tiagão, tá vendo? Tá vendo? Vocês ficam me zoando, mas eu dou as minhas dentro também, tá vendo? Eu sou o cara, mano, olha aí. Só que aí, Pedro volta no 22, né? Pedro sendo Pedro, ele volta e fala assim, então Pedro, chamando-o à parte, chegou, Jesus, chega aí, Jesus, trocar uma ideia aqui, rapidão, vem cá. Começou a repreender. Jesus, calma aí, cara, o que você tá falando, Jesus? Sabe, falar que morrer, essa coisa de morrer. Não, Jesus, né? Mais ou menos isso que Pedro falou. Começou a repreendendo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Pedro tava achando que tava mandando muito de novo, né? Ele já mandou bem agora há pouco, versículos depois, para ser mais exato, 4 versículos depois, ele toma a palavra e fala isso, e no verso 23, o que Jesus fala? Então Jesus virou a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim,
e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Eu tô rindo aqui porque, cara, Pedro tinha acabado de ter dado uma dentro. Aí depois ele deu uma fora. Caramba, imagina a cabeça de Pedro. O cara tava voando. Aí do nada foi abatido e caiu, se esborrachou no chão. Por quê? O que isso tem a ver com o nosso tema? Tudo a ver. Porque quando a gente vence o pecado, muitas vezes, você, nós achamos que é porque nós lemos a Bíblia, porque nós oramos, porque nós jejuamos, porque nós simplesmente não olhamos, porque nós fugimos, porque nós. Tá entendendo onde eu quero chegar? Não tem nada de nós aqui. Pedro, quando ele acertou, quando ele venceu, quando ele foi bem, não foi ele, foi o próprio Pai que está nos céus. Quando foi ele errou. Sacou? Quando ele chegou, eu tô bem aqui, agora eu vou falar de novo aqui, porque acabei de mandar bem, vou fazer aqui de novo. Jesus não... E Jesus fala, sai daqui, capeta. Deu uma pra fora. Então, o que isso tem a ver? Tudo, porque às vezes você acha que vence o pecado porque tá lendo a Bíblia, porque tá orando, porque tá jejuando. E não é isso. Por quê? Mas Fê, é isso que acontece. Calma. É quase isso. E é esse detalhezinho que eu quero trazer à luz para você agora. Porque não é o fato de você orar, não é o fato de você buscar, não é o fato de você jejuar, não é o fato de você se consagrar. Não é o fato de você ler a Bíblia, mas é o fato dele responder essas coisas e te encher do seu espírito. E aí quem vence não é o fato de você ter lido a Bíblia, mas o fato de que você ter lido a Bíblia atraiu a presença de Deus em você, o Espírito Santo. Você começou a andar em espírito, logo você venceu. Na verdade, não é você que venceu. E por isso o tema desse podcast, quem vence o pecado? Não é você, é o Espírito Santo de Deus através de você. Entendeu? E para confirmar isso que eu estou dizendo, em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha que claro, deixa muito nítido isso pra gente. Ou seja, cara, não adianta você se encher de leitura, ou orar um monte, ou fazer tal coisa. E talvez, cá entre nós, você talvez se identifique. Porque, de repente, você caiu do nada. Já aconteceu isso com você? Você tá bem, você acabou de voltar de um acampamento, ou você tá lendo a Bíblia, tá testemunhando, tá vivendo e não sei o que, e de repente do nada cai. Por que acontece isso? A mesma coisa que aconteceu com Davi. Davi, se você pega 2 Samuel do capítulo 1 até o capítulo 10, vai lendo aqueles, aqueles títulos iniciais de capítulos, às vezes ele tá até no meio do capítulo. Então você vai encontrar coisas do tipo, vitórias de Davi sobre... Aliás, começa, Davi é ungido rei, Davi toma posse lá do reino, ou depois a vitória de Davi sobre alguns reis, vitória de Davi sobre mais reis, as misericórdias de Davi, e só coisa boa de Davi. Só coisas assim, fantásticas. Davi tava voando. Mas quando chega em 2 Samuel capítulo 11, diz mais ou menos assim: no tempo em que os reis saíam a guerrear, Davi ficou em casa. Por que, Davizão? Tu é rei, por que você inventou de ficar em casa? E aí, pelo fato dele ficar em casa, aí a Bíblia continua falando, Davi se levantou à tarde, ele estava na cama à tarde, de boa, você vê, ele estava descansando à tarde, era para ele estar guerreando, mas não. Ele estava descansando. E aí, foi o que aconteceu? Ele viu a Batseba, chamou Batseba, adulterou, depois deu problema com Urias, foi lá, matou, assassinou, né? Cometeu homicídio contra Urias e assim foi, e cada vez mais se afundando. Eu vou falar, inclusive,
a respeito desse assunto muito em breve, talvez no próximo episódio aqui, no nosso próximo episódio, vou falar justamente sobre essa história. Mas o ponto aqui que eu quero trazer dessa história aqui, de Davi, é que ele estava bem. E quando ele começou a falar, até que eu tô bem, né, mano? Até que, venci vários reis, eu, tive misericórdia aí, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele começou a achar que era ele quem estava fazendo as coisas, e não o poder de Deus através da vida dele. Não era a mão de misericórdia e graça do Senhor sobre a vida dele. E quando ele pensou que era ele que estava vencendo, foi a hora que ele caiu. Quando ele pegou que era pra guerrear e falou, tá muito fácil, tô jogando no easy, mano, manda lá, Joabe, vai lá, resolve essa parada e mata todo mundo lá, e resolve essa situação, não vou sair pra guerra, eu sei, mas Davi é o tempo que os reis saem à guerra, eu sei, mas, tô com uma preguicinha, a gente já tá mandando muito, a gente já sabe que a gente vai ganhar, vai lá. E aí aconteceu o que aconteceu. Um dos pecados talvez mais pregados, no meio cristão e conhecido é o pecado de Davi, talvez, salvo aí Adão e Eva, mas fora Adão e Eva aí, talvez o Davi aí, o pecado de Davi seja o mais conhecido. E aí, quando ele achou que estava tudo bom, que ele estava mandando muito, foi a hora que foi o começo do fim. Então, não adianta, o ponto não é você ler a Bíblia, jejuar, não sei o quê. É muito importante que você faça isso entendendo que é o poder de Deus através da sua vida. Com essas coisas, jejuar, orar, ler a Bíblia, comunhão, essas coisas é que faz a vitória de Deus sobre o pecado no seu corpo mortal. Então é justamente Gálatas 5,16, anda em espírito, anda através do espírito, é quando você se enche. Como você anda em espírito? Dá um outro episódio de podcast, mas basicamente, lendo a palavra de Deus, tendo intimidade, e não só lendo, mas meditando na palavra, meditando na escritura sagrada, orando, mas não só orando, Senhor, sabe, você tá orando já pensando na pizza, ou pensando no seu celular, ou de olho nas mensagens que você está recebendo, mas aquele momento de devoção a Ele, onde você se entrega, esse momento faz você andar em espírito, leitura da palavra, jejum, comunhão com os irmãos, adoração, tantas coisas que nos ajudam a andar em espírito e, consequentemente, aí nós vencemos o pecado. Então, quem vence o pecado não somos nós, mas o Espírito de Deus através das nossas vidas, em nossas vidas. E quando a gente consegue entender isso tem que ser uma revelação pra gente. Mas quando a gente consegue entender não só no nosso intelecto, mas na nossa alma, tudo muda, mano. Tudo muda. A forma de você enxergar a sua vida muda completamente. Porque você entende que você não consegue. Você não consegue. Eu já contei esse testemunho, mas vou contar de novo, porque de repente você está ouvindo esse é o seu primeiro episódio, então vou contar. Certa vez, eu era muito novo, eu estava andando na rua e eu tropeçando sempre, não na rua, mas na minha vida espiritual, eu estava caindo uma vez após a outra, caindo num pecado, caindo. E aí, no meio da rua, eu ali pensando, meu Deus, de novo, pequei de novo, meu Deus, e agora? E eu não aguento mais isso. E eu falei, Senhor, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu me rendo. E quando eu falei isso, eu me rendo, o Espírito Santo falou assim, até que enfim deu. Ué, como assim até que enfim? Como assim? Não entendi. Me rendo, então, vou sair pecando? Aí o Espírito Santo falou, não. É porque é agora que você me deixa agir, é agora que você vai entender que não é você. Você entendeu? Você já tentou de tudo, na tua força. Você leu a Bíblia, você orou, você tentou o tempo inteiro no teu braço e não na minha força. Você só vai cair tentando na sua força. É eu quem santifica o teu corpo. É o Espírito Santo, ou seja, ele santifica as nossas vidas, entende? O nome dele já deixa claro, Espírito Santo, porque ele vai santificar. Ele é santo porque ele é com o Pai,
e também nos santifica. Não é a gente que se santifica, é o Espírito Santo. É Ele quem vence o pecado em nós. Então naquele dia eu entendi, cara, diretamente de Deus, não foi nem carne ou sangue que me revelaram, mas o próprio Pai que está nos céus falou isso comigo. Cara, é eu quem venço, não é você. E aí começou a vir alguns versículos, dentre eles esse mesmo. Anda em espírito, não cumprireis os desejos da sua carne. E eu falei, caramba, é isso. Não é eu quem venço. Eu tenho que me render a Ele. Quando vier a tentação, eu vou confessar. Isso é muito importante. Confesse ao Senhor, mais do que confessar pecado. Confesse pecado mesmo. Tem que confessar. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. Então, confesse. Não fica segurando, não. Pelo amor de Deus, gente, é um outro episódio isso aqui, mas pelo amor de Deus, confessa pecado. Se você está em pecado, em nome de Jesus, confesse o seu pecado. Então, confesse o pecado, e aí quem atua é o Espírito Santo. É Ele quem vai agir em sua vida, é Ele quem vai vencer esse pecado, é Ele quem vai, através da palavra de Deus, através da oração, através da intimidade com Deus, é Ele quem vai vencer o pecado na sua vida. Então, olha que coisa linda, se é o Espírito Santo que vence o pecado, é Ele que santifica as nossas vidas, se é Ele quem faz tudo isso, a glória é de quem? É dele. É de Jesus. E por isso, quando você venceu o pecado, claro, você se alegra, mas você se alegra nele. Você se alegra porque Ele está em você. Ele está em você vencendo esse pecado. Então é essa a nossa alegria. Não é que, olha, veja bem, acabei de vencer um pecado. Como eu sou bom, como eu sou espiritual. Não! Mas é quando você entende que é o Espírito Santo de Deus quem vence em você. E nesse ponto, você chega justamente em Gálatas capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que faz Cristo viver em nós. Quando a palavra de Deus, a gente não só lê, mas nós temos essa revelação da Escritura e ela nos abraça, ela nos envolve. Você está lendo a Bíblia e de repente você, entendi, meu Deus, é isso, entendi, agora eu entendi esse versículo, uau, e seu coração se enche de alegria, é o Espírito Santo manifestando, transbordando você, jogando lixo para fora como se você fosse um copo de água suja e transbordassem as águas limpas do Senhor sobre esse copo, jogando para fora todo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal e fazendo com que Cristo viva em seu corpo mortal, dando assim glória a Jesus através de você. Quando você vence o pecado, isso é para a glória de Jesus. Isso é para a honra do Senhor Jesus. Então, alegre-se em Jesus vencendo o pecado na sua vida. Amém? Que o Senhor continue falando com você, você continue se enchendo da presença dEle, na oração, na adoração, na comunhão com os irmãos, naquilo que você assiste, ouve, vê, faz, em todas essas coisas, que você caminhe com Deus, que você caminhe juntamente com o Espírito Santo, que você ande em espírito, para que você não cumpra os desejos da sua carne. É assim, que entendendo que é Ele quem vence, quando nós nos rendemos a essa graça, a esse abraço de misericórdia, a esse suporte vindo dos céus para vencer, para estar acima do desejo da nossa carne. Você sabe qual que é o seu calcanhar de Aquiles, né? Então você sabe qual que é a sua dificuldade. O que você faz? Você confessa essa dificuldade ao Senhor. E, aliás, eu ia falar isso e acabei esquecendo. Ainda bem que eu lembrei. É muito importante você confessar o pecado, mas confesse tentação, querido. Confesse tentação em nome de Jesus. Irmão, irmã, em nome de Jesus. Quando você estiver sendo tentado, não espera cair para confessar. Confessa a tentação. Senhor, olha,
tá doendo, minha carne tem vontade, minha carne tem o desejo, eu quero assistir, eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero fazer, eu quero bater na pessoa, sei lá o quê. Eu quero, confessa a tentação, cara. Se você começar a confessar tentação, cara, vai ajudar muito, porque você vai antever a queda. Então confesse tentações ao Senhor. É Ele quem vai suprir. É Ele, porque a própria palavra diz que Ele não deixará você ser tentado acima do que você pode. Juntamente Ele vai dar o escape. Então clame por esse escape. Clame, Senhor, me dá o escape, porque parece impossível, eu já tô vendo a queda, tô andando, não consigo controlar as minhas pernas, eu estou caminhando pro buraco, Senhor, salva-me. Assim como Pedro, quando estava andando nas águas e começou a afundar, ele clamou, Senhor, me salva, tô afundando. Então, antes de você se afogar, quando você começar a afundar, quando você começar a perceber a tentação, a sua carne queimar ali, e você começar, como o versículo diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando você começar a perceber a sua carne embriagada pelo vinho, para tudo e fala, Senhor, me enche com teu Espírito Santo, para que eu não caia nessa tentação, para que eu não peque contra ti, me ajuda. Em nome de Jesus. Certo? É isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma vez, confesse tentação. Confesse pecado sim, mas antes disso, confesse tentação para que o Senhor abençoe, guarde seu coração e você consiga viver para a glória dele. Como diz 1 Coríntios 10, 31, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E nós conseguimos fazer isso quando Ele habita em nós, mediante a nossa oração, o nosso clamor, a nossa busca, adoração, leitura da palavra, revelação da Escritura, para que Ele seja glorificado em tudo na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu namoro, noivado, casamento, com seus filhos, na sua faculdade, onde você estiver, você seja aí, não você vivendo, mas Cristo vivendo em você. Amém? Tamo junto, muito feliz de poder voltar e compartilhar essas coisas com você, compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Tamo junto, então ore por mim, mais uma vez estou pedindo aqui, ore por mim para que o Senhor continue dando graça na gravação desses episódios aqui, para abençoar o seu coração e com certeza o meu, eu sou muito abençoado também gravando esses episódios. Não esqueça de seguir a gente, e vai lá, eu já sempre falei isso, né, mas voltando aqui, né, vá no nosso site, naomordamaçã.com. Tem posts. Cara, a gente tá chegando a 15 anos de ministério. Sabe o que é isso? 15 anos de ministério com a graça de Jesus. Muito alegre, muito feliz. 15 anos de ministério. Então tem muito post, muito conteúdo para abençoar a sua vida. Se você foi convidado a pregar, tá desesperado. Meu líder me chamou para pregar. Meu Deus do céu, o que eu vou pregar? Corre lá no Amor da Maçã. De repente tem algum esboço ali que você pode pegar, algum texto, algum assunto. Se você quiser algum tema, então faz o seguinte, joga no Google assim, joga o tema que você está procurando e em seguida coloca Não Morda Maçã. Logo em seguida, sabe? Coloca, de repente, Não Morda Maca, tudo junto, que é o jeito que está no site ali. Aí você com certeza vai encontrar alguma coisa que vai abençoar o seu coração. Então acesse Não Morda Maca, né? Não é sem acento e nem cedilha. Sem o azinho também, é só Não Morda Maca, tudo junto. .com. Acessa lá, com certeza você vai ser abençoado, edificado com os posts dos nossos colunistas, vai ser muito bênção para você. Também nas nossas redes sociais, YouTube, obviamente, no Spotify, no Twitter, no Instagram, tudo como @naomordamaca. É em todo lugar, no Facebook também, se é que você ainda existe Facebook, então a gente está lá também. Então acessa, acompanha a gente para que você seja edificado e a gente possa caminhar cada vez mais juntos. Beleza? Nos vemos então no próximo episódio. Deus abençoe e tchau, tchau. Perfect.